Bom dia, pessoal. Beleza? Vamos lá. Acho que é o último do ano, não sei, mas estamos aí. Rafael, garotinho lá de Confresa, céu de brigadeiro atrás dele. E o Jefferson, que eu não sei por onde está, mas deve estar à noite. Logo, logo ele conta para nós aí. Vou começar aqui falando da soja neste momento, dia 24 de dezembro, às 10 da manhã, tá bom? Soja subindo 6 centavos por bushel. O trigo subindo 6 centavinhos também. História do dia, tá bom? Além de ser presente de Natal, nós temos aí o trigo muito baixo, tá bom? Trigo em relação ao milho na Bolsa de Chicago, muito barato também. Diferença de apenas 60, 80 centavos por bushel. O trigo mais caro do que o milho, normalmente. A diferença lá, pelo menos $1 por bushel. Então, realmente, o trigo muito descontadão. Frio americano, bem xoxo, xoxão, pouca neve, pouca água. Se vier uma nevasca mais intensa, de repente ali em janeiro, risco de winter kill, que daí, enfim, o trigo ele pode morrer se for muito frio, se ele não tiver uma boa cobertura de neve. E é o caso, não tem. Que mais, malucos? Muito trigo na Argentina, muito trigo feed, baratão, baratão. Olha a grande distorção dessa semana. Temos uma safra de trigo e girassol na Argentina muito grande, produtores felizes em vender principalmente o girassol, lembrando que o custo de produção de girassol é baixo, e muito trigo, estão vendendo o trigo, segurando o milho, segurando a soja, e vendendo o girassol também. E está tão caro o girassol lá no Mar Negro, especialmente Ucrânia, que está dando conta pegar esse girassol da Argentina e levar lá para a Ucrânia para esmagar. Só lembrando, malucos, a Ucrânia e a Rússia são os dois maiores produtores de girassol e vendedores, exportadores de óleo de girassol. Então é por causa da safra? Não, é por causa de uma situação estrutural. Está faltando energia elétrica, tem racionamento na Ucrânia, falta de gás natural, estão guardando para a geração de energia para as casas, indústrias e tal, e falta de mão de obra, porque os homens de 18 a 60 anos convocados para a guerra. Então veja a combinação da coisa toda. Então a logística na Ucrânia está muito cara, produtores não estão vendendo, e por isso está dando essa chance, levar o girassol lá da Argentina para a Ucrânia para esmagamento, que de grande distorção causada pela guerra, não é por quebra de safra, tá bom? Então começamos assim, soja subindo um tiquinho, grandes distorções e pau. É isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vanim. Bom dia, Jefferson. Não sei se é o último ainda do ano, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos destaques Onde aí. você está, maluco? Eu tô aqui na nossa unidade, tô aqui no nosso armazém, abri um pouquinho a câmera aí para dar uma olhada. A gente tem uma unidade aqui em Confresa que presta serviço também para terceiros. E a gente está na entre-safra agora, né? Tem um milho aqui ainda dentro do armazém, mas a gente está aguardando o início da colheita aqui na região para começar a receber soja. Estava até comentando com vocês antes da gente começar, já tem muita soja loura aqui na região, muita sim, mas teve bastante gente, principalmente os grupos grandes, que começaram a plantar ali pelo dia 17, 18 de setembro, 15 de setembro, alguns. E essas sojas de 105, 107 dias dessecadas aí, elas vão estar chegando agora, depois da virada. Então já tem muita gente que está passando o Natal em casa às vezes, mas já vão voltar após Natal porque tem operação para rodar, um monte de coisa para resolver, porque dia 3, dia 4, dia 5 aí acho que a nossa região começa a colher. Pá, e, Rafael, isso é geral do Mato Grosso? Como é que tá? Como é que estão outras regiões? A parte ali da 163 também começa, normalmente ela começa antes que a gente começa lá pelo dia 20, 25 de setembro, a 163 começa um pouquinho antes. Esse ano acho que eles tiveram o mesmo tipo de clima que a gente teve, então tiveram aquelas pancadas no começo, e aí quando, poxa, o cara planta algodão, por exemplo, ele precisa de uma janela positiva ali de plantio em dezembro, janeiro, para ter o máximo de produtividade do algodão. Então ele vai arriscar. Então muitos produtores fizeram isso, alguns produtores aqui na nossa região também fizeram. Não são áreas assim, não são grandes percentuais da fazenda, o cara foi regulando as máquinas, soltando plantio, começando a ver como é que ia ser. Mas já tem bastante soja loura aqui. Depois eu vou mandar um vídeo pro Ferreirinha para ele colocar aí no, pro pessoal ver o tanto que a soja já tá loura aqui na região. Algumas, né? A nossa fazenda, por exemplo, não tem nenhuma soja assim. A nossa previsão de início de colheita é dia 25 de janeiro.
mas Sim, daqui sim. uns dias já tá lourando. Aí, pessoal, aqui estamos no dia 24 de dezembro de 2025. Então, estamos numa região onde já tem soja lourando, ainda vai demorar uns dias para chuvinha. Mato Grosso. Mas já tá lourando. Tem essa mancha que tá um pouco mais verde, mas lá no meio tá bem loira, comparativa ó, do outro lado da rodovia. Então, mais verde ela está, sem nenhum sinal de que tá chegando no final do ciclo. Então, é isso. Essa aqui fica aqui na região de São José de Xingu. Graças a Deus, acho que a expectativa é bem alta. Fazenda de um grupo amigo nosso. Um abraço. Vamos agora para o Jefferson. Fala, meu filho! Fala, meus amigos. Bom dia, boa noite para vocês. Tudo bem por aí? É o seguinte, você falou do gás, Eduardo. O gás está pegando um pouquinho. Uma manchete aí, o gás no Irã, principalmente. E a gente teve alguns cortes de produção de ureia pelo gás natural, pelo mesmo motivo que você falou da Ucrânia. Na verdade, o gás natural ele é direcionado para as casas, para aquecer devido ao inverno, e consequentemente você acaba tirando de algumas indústrias. E quem sofre nesse caso é o fertilizante nitrogenado, é a ureia. Até para deixar claro para quem está assistindo a gente, ureia e petróleo são duas coisas que o pessoal confunde muito. Não tem correlação direta. Você tem correlação indireta, pode ser frete, pode ser qualquer outra coisa. Agora, majoritariamente, a ureia produzida no mundo é com gás natural. Quando você tem excesso de temperatura ou baixa de temperatura, você tem os direcionamentos de oferta. E como você está com a temperatura baixa agora no Irã, você está usando para aquecer as residências e, consequentemente, a indústria de fertilizantes reduz a produção. É isso que está Bom, acontecendo. então, A ureia subindo um pouco. na Ucrânia, o gás natural e a geração de energia elétrica sendo direcionada para as casas, para as indústrias, mas aí é por um motivo de guerra. Desde lá de 2022, a Rússia tem mirado na infraestrutura, seja estradas, pontes, geração de energia elétrica, transmissão, e agora o bicho começa a pegar, tá bom? E no caso do Irã, como você falou, aí é por uma questão de calendário, sazonalidade mesmo, frio. É isso? Exatamente, exatamente isso. A ureia é feita com gás natural e isso faz com que você tenha uma firmeza no preço lá na origem, no caso do Irã, e no Brasil parou de cair porque a gente teve um tender também na semana passada de ureia. É aquilo que eu estava comentando até com o Rafa na última que nós tivemos. Era o momento de tomar, na minha opinião, continua sendo o momento de ureia. A gente não tem nenhum fundamento que vai fazer o preço explodir, mas para milho safrinha, eu vou fazer uma atualização agora, dia 29/12. Eu acredito que no Brasil ainda nós tenhamos de 18 a 20% do safrinha em aberto ainda. Concentrado Minas, São Paulo, bem atrasado. Mato Grosso já comprou 90%, não tem o que rodar muito. Agora, Minas e São Paulo e o Mapito são as regiões mais atrasadas que eu tenho do histórico. E Rafa, só uma outra coisa importante aí perguntando para você. Eu estou escutando muita movimentação de semente de soja e milho safrinha 27. O que você tem ouvido por aí? Pois é, Jeff, você estava falando dessa situação do adubo safrinha. Eu estou comentando com vocês, daqui uns dias nós estamos colhendo, então, poxa, aquele produtor que às vezes não tomou posição vai ficar corrido. Dá tempo, as empresas têm uma logística também muito forte, mas fica corrido, né? Pode atrasar um dia ou outro, enfim, acelerar alguma operação. Mas agora, no caso da semente, Jeff, é engraçado você me perguntar isso, porque a gente não conversou, hein? A gente não combinou isso aí, mas o pessoal está muito ávido para que a gente tire pedidos adiantados, sabe? Uhum. Normalmente, eu já conversei isso com vocês muitas vezes, já conversei, acho que até Só uma no coisa, podcast. é a soja 27 e o safrinha 27. Isso aí. Positivo, positivo, os dois. E assim, eles estão querendo adiantar esse processo porque isso foi o que as empresas de semente alegaram para mim, né? Que existe uma possível quebra na Serra da Petrovina e em alguns outros lugares que são referência na produção de semente, não quebra no sentido de não produzir, mas produzir menos do que o esperado. Não sei se é por condições de clima, praga, doença, enfim, eles estão adiantados, os números que eles nos passaram é realmente assim um ano onde o produtor tomou posição antes. A gente não gosta de fazer isso, pessoal, porque aqui dentro da fazenda a gente tem diversos testes. A gente faz teste de população, faz teste de área, de espaçamento, faz teste de material. Então, normalmente, a semente, eu gosto de fechar o adubo, o fosfatado e o potássio
antes do início da colheita, e depois da colheita, ou durante o processo da colheita, onde eu já visualizei, poxa, esse material se destacou, aquele não, é essa população aqui que é a correta para esse material, aí sim a gente fica mais confortável em tomar posição. A gente fez uma pequena posição, Jefferson, falando diretamente, a gente fez uma pequena posição, mas a empresa nos assegurou que a gente teria margem para mexer em variedades, principalmente. Então, E o comprei um preço? bag, o preço Perdão. tá, por exemplo, o material mais plantado aqui na nossa região é o Limpo, da Brasmax. Ela é um material iPro. A tecnologia está perdendo seu royalty. A empresa, a Bayer, ela não, ela está limitando os ganhos que a sementeira tem por não dar certos tipos de desconto. Por quê? Porque ela está perdendo também nos royalties. Então, o que que ela está incentivando? O produtor a ir para as novas tecnologias. I2X, Conquesta. E engraçado porque a tecnologia mais avançada tem mais proteínas dentro desses materiais do que, por exemplo, na Intacta, mas a Intacta, principalmente a Olimpo, está mais cara do que vinha dos outros anos. Eu não sei se é porque o volume produzido é menor ou se é realmente só uma questão do royalty mesmo com a Só para ter Bayer. uma ideia, Rafael, quantas sacas de soja, pensando no preço que está rodando já para a safra nova, na tua Cara, se região, você vamos for lá, comprar, R$ 110. eles Quantas estão sacas de passando soja para por nós. bolsa de semente? Eles estão passando para nós preço à vista. Preço à vista significa 30/6 aí o pagamento dessa semente. A gente aqui na fazenda, a gente compra tratada, mas vou dar um exemplo, por exemplo, de uma Olimpo. Ano passado, a gente pagaria numa Olimpo branca, pagamento nessa data, entre 7.500 e 8.000 reais, alguns grupos talvez até um pouco menos que isso, e você paga mais ou menos uns 2.000 no tratamento, no TSI, um tratamento bom. Então ficaria aí 9.500, 10.000 reais, nove mil e Uhum. setecentos por aí. Esse ano já estamos falando em 12.000 reais a Olimpo. 12. E os Bom, outros materiais que são mais lançamentos, que contêm uma tecnologia mais avançada, estão mais baratos do que ela. Então você vê ó, nitidamente o. R$ 12.000, vamos lá, a R$ 110 a saca, então nós temos aí 109. Eduardo, Isso. mas a conta mais ou menos por hectare que é importante, é uma conta de Vai dar setecentos reais por hectare, é a nossa conta, R$ 700. mais um ou menos. pouquinho menos, né? Porque a gente trabalha com seiscentos e uma trinta e população cinco baixa. Isso. Assim, Ah, esse ano a gente conseguiu fechar o limpo, mas compramos muito mais barato, para vocês terem uma noção. Esse ano a gente pagou com ela tratada 10.200 na mesma data de vencimento. você vai Então gastar subiu uns 1.800. 590, Rafa, por hectare, 590. Uns 570, 580. E aí você Tá. divide isso por 110, nós estamos falando aí de 5 e alguma coisa sacos, só que você tem que jogar o produtor que faz essa conta no ano fiscal, vamos colocar abril, ele tem que colocar o financeiro, senão ele já vai jogando naquela matemática nossa, né, Jefferson, que é fazendo o barter real, só que não à vista, ao invés de fazer o Aham. barter no prazo. Que é o que a gente fez, né? A gente já Enfim, comprou a soja e vendeu a gente já comprou a semente e vendeu o excedente da produção da própria safra 24/25. mas está Maravilha. mais caro, pelo menos 20% nominal. Vanin, assim, é engraçado porque esses materiais que eles nos estão oferecendo, I2X, CE, esse ano eu tentei buscá-los e o preço estava muito acima da Olimpo. Aí eu falei, poxa, a Olimpo é um material referência aqui na região, tem um teto produtivo altíssimo, a gente já sabe como conduzi-la, então não vou abrir mão disso para pagar 2, 3 mil reais a mais num bag de sementes de um material que eu não conheço. Esse ano é o inverso. Esse ano eles subiram muito o preço da Olimpo, não sei se é para incentivar o produtor a adotar novas tecnologias e a Bayer, enfim, qualquer empresa, não especificamente a Bayer, ganhar com os royalties. E eles abaixaram os preços desses materiais lançamentos. Então, ano passado você ia pagar 13 mil no material lançamento que produziu com um teto produtivo muito alto. Esse ano você vai pagar 10.500. A Olimpo, que era 10, tratada, né, no à vista, ela foi para 12. Então você vê que é uma questão comercial mesmo, é um ajuste da companhia. Caro, caro. Cara, cara. Ó, chinês acabou de mandar aqui, ó, rumores de fake news, tá bom? Mas a fonte é quente. O, alguns barcos negociados DDG do Brasil para a China, tá bom? Então, faz tempo que já está aprovado. Tem a questão dos fitossanitários e bababau, mas agora está andando. Só lembrando, DDG não tem cota de importação, por exemplo, igual ao milho, e já estamos liberados, então o preço deve ser competitivo. O milho na China está subindo, e aí dá espaço para entrar o DDG. Olha aí, ó, o canal de escoamento DDG
do Brasil que já tem exportado. Line-up esse ano está mais ou menos quase 800 mil toneladas. Tá? Super importante quando a gente pensa no futuro. Brasil aumentando o esmagamento de milho para etanol, precisa ter um canal de exportação para esse DDG. Por enquanto, a gente só tem uma empresa fazendo isso, que é a Impasa. Mais importante, China tomando o DDG aqui do Brasil. E sorgo também nessa semana. Não saiu nada que eu tenha visto, mas bastante pedida. Chineses ciscando aqui no nosso pagodinho aqui do sorgo. Excelente opção para o produtor, tá bom? Ó, você tem, dependendo da região, vamos lá, Mapito. Nós temos usinas de etanol, de milho, usando o sorgo, e liquidez para a China. Pá, bom negócio. E risco de produção menor. E custo também. Eduardo, falando do Mapito, a gente até falou semana passada sobre isso. A gente pode ter alguns lugares, que tem Maranhão, o pessoal falando em 30% de redução. Desses 30% de redução do milho, eu acho que uma boa parte disso vai para sorgo, provavelmente. O produtor deve migrar essa área de milho para sorgo, até por conta do incentivo que tem da indústria, essas questões de exportação. Difícil ele deixar ocioso, essa terra não vai deixar, né? Sim. Mas pela janela mais apertada, sem dúvida. Eu sinto que o produtor tá com a impressão, pessoal, e eu falo porque nós também estamos com essa impressão aqui na fazenda, que essa chuva há de chegar, ela há de vir. A gente não tem volumes como os de 2, 3 anos atrás, ou mesmo do ano passado, mas ano passado foi uma régua mesmo, não pode ser o comparativo. Mas esse ano, apesar de não estar faltando, os volumes são pequenos comparado a outros anos. Então, eu sinto que, conversando com os produtores, eu sinto que o produtor está com essa esperança. Ele está com a esperança, se Deus quiser, que não vai acontecer na colheita, que ele vai conseguir realizar esse trabalho a campo e plantar uma boa safrinha, mas que essa chuva também se estenda para ele poder aproveitar oportunidades como essa. Eu acho que o sorgo é uma opção excelente para o cara que quer ganhar um dinheiro nessa entre safra, não quer deixar a área parada e quer deixar palhada. Se ele souber manejar bem esse sorgo, porque tem a questão alelopática das raízes, mas se ele dessecar com antecipação esse sorgo, ele não vai ter dificuldade nenhuma em implementar a soja, vai deixar uma boa palhada e ainda vai ganhar um dinheiro nessa entre safra. Positivo. E o mais importante, sorgo sempre foi difícil a liquidez do sorgo. Hoje não. Nós temos aí as usinas de etanol, e como eu falei, a China. Pegando aí o gancho, Rafael, do clima, tá bom? Ó, janeiro, tô aqui com o mapa na minha frente. Claro, precisão disso capenga, mas no geral, mês de janeiro não vai ser de chuva acima do normal, tá bom? Mato Grosso, Goiás. Aqui tá aparecendo para mim que um pedaço do Paraná pode chuva acima do normal, São Paulo e Minas. Quer dizer, fica restrito a essa região mais ali no sudeste, junto com o Paraná. Tá bom? Agora, no geral, chuvas dentro do normal. Aí, colheita da soja seria velocidade total e plantio do milho não ficaria, de repente, tanta área assim fora da janela. Igual eu tô comentando com vocês, acho que o Jefferson tem percebido isso, as próprias empresas de fertilizante estão, como que eu posso dizer, agressivas no processo de contactar o produtor, porque ela sabe que ele estava reticente em tomar uma posição antes de ter certeza se ele ia conseguir colher, plantar. Agora eu acho que depois que as chuvas estabilizarem e ele viu o potencial da soja dele, ele sabe do potencial que a terra tem, fica difícil para ele negociar consigo mesmo. Poxa, eu planto, não planta, ele quer plantar, ele quer aproveitar a janela que ele tem. E é igual eu falei antes, se ele não conseguir plantar esse milho, eu acho que ele ainda assim vai tomar uma posição no adubo que possa recorrê-lo caso ele vá, por exemplo, para o sorgo, ou mesmo para o gergelim, ou mesmo para o girassol, igual você falou. Então, assim, eu acho que o produtor está com a cabeça, lógico, na colheita, mas já pensando assim, poxa, eu tenho que tomar posição nesse fertilizante, porque se eu não tomar agora, pode ficar mais caro e pode me atrasar na entrega. O Jefferson, meu filho, você falou ali do Irã e tudo mais, restringindo ao uso de ureia, aliás, do gás natural. Algum impacto no preço ou só deu um suportinho? Como é que ficou essa Não semana? impactou. Não, eles subiram Não, $50 as ofertas lá no FOB Ira. Subiu $50? sim. Só que aqui segurou, né? Você tá no momento que a liquidez tá meio apertada aqui, então segurou. O
que acontece? Algumas empresas não mudaram nada, as outras subiram 5, 10 dólares. Só que agora você está num momento que não tem tanta liquidez, né? Então, não vai ter uma mudança tão drástica assim. Só que o que é importante? Na minha visão, você para a queda. A Aurélia caiu 100 dólares por tonelada em praticamente 45 dias. Então, a tendência é que você segure a queda dela. Em geral, é isso que acontece, que você tem um tender e corte de produção. Não é que o preço vai explodir por isso. É que você vai segurar uma queda. Quem esperava cair mais, eu acho que já não tem mais expectativa. Desde a semana passada eu já não tinha pelo tender, né? O tender, quando ele vem no mercado, ele esfria o mercado. A Índia voltou e deu uma esfriada. Então agora eu acho que não tem muita expectativa. E no fósforo, só para a gente falar rapidinho, fosfatado China totalmente ainda no radar, pessoal olhando o que o chinês vai fazer no que vem. Não tem como ter nenhum tipo de diagnóstico para fósforo sem olhar para a China. Até comentei essa semana no nosso relatório, a China é o problema e a solução. É o problema, porque se ela restringe, a gente vai ter uma questão de preços maiores de MAP, como nós estamos vendo, e também a solução, porque foi ela que mandou os volumes esse ano. Então tá na mão dela. Fósforo, sem dúvida. Só que o MAP parou de cair. Ele caiu 140 dólares de setembro até agora e parou de cair. A notícia da China freou totalmente a queda. Eu esperava que ele caísse mais um pouco, mas ele parou de cair. E o cloreto subiu semana passada 5 dólares por tonelada. Tá difícil a liquidez também. A gente teve aquela história da Bielorrússia. Quantas semanas que o cloreto está subindo? Não, ele sobe 5, volta 5, tá bem de lado. Diria para você que faz uns 40, 50 dias que ele tá nessa posição meio de lado, com um leve aumento de 5 a 10 dólares. Não é nada muito fora do normal. O que acontece é, por exemplo, pego o exemplo, a questão do Mato Grosso, até comentei com o Rafael. Em alguns momentos as empresas vão, fazem um volume com preço mais baixo e saem do mercado. Acabou, no mercado interno. E é assim que funciona. A gente não vê nenhuma mudança de comportamento estrutural no preço, não tem. Isso não está tendo. O que tem é a empresa vai, faz o volume e vai embora. Basicamente é isso. E teve a questão da Bielorrússia, que eu falei para vocês semana passada. O Trump negociou, né? 100 e poucos reféns pelo cloreto. O Lukashenko entregou os reféns, ele tirou as sanções da Bielorrússia. Ele já liberou os reféns? Já liberou. Trato na hora. Eu te dou então os agora, reféns e caminho aberto. Se os Estados Unidos quiser comprar cloreto da Bielorrússia, é em caminho aberto, sem nenhum problema. E outra coisa, na semana passada também, a Lituânia, o governo da Lituânia disse o seguinte: se os americanos derem uma proteção para eles, eles podem rever a questão do Porto de Klaipėda, que é o principal acesso do cloreto da Bielorrússia. Aí muda o fluxo comercial. Aí fica Só mais que barato, provavelmente. Depende, porque a Bielorrússia vendia para o Brasil mais barato, em muitos momentos. Ela vai ter outros mercados. O que vai mudar é fluxo. Que a gente tem que entender que muda fluxo de mercadoria. Só que Mas o cloreto. hoje, me corrija aí. Hoje a Bielorrússia está. O fluxo, a logística vai por São Petersburgo, lá no norte. Exatamente. Não, ela vai lá no Báltico. É no Báltico. É no Mar Báltico. Vai para cima, vai para o norte. Para cima, exatamente. Ela sai, vai para a Rússia e vem para cá. E Lituânia seria de trem, certo? Esse fluxo. De trem. Isso, mais no barato. Porto de Klaipėda. Só que a Lituânia faz parte da União Europeia. Na verdade, quem fechou o porto para a Bielorrússia foi a União Europeia. Não foi a própria Lituânia. A Lituânia, no momento em que a União Europeia determinou isso, ela falou: olha, eu também preciso do porto, porque é a minha receita. Então, se vocês estão exigindo que eu pare de participar com a Bielorrússia, eu preciso de um subsídio financeiro. Lá em 2021 foi isso que aconteceu. E agora ela diz: olha, a gente pode conversar, porque os Estados Unidos tiraram as sanções, nós podemos voltar a conversar. O que muda para o produtor? Até falei para o Rafael, na minha visão não muda nada agora. Não muda nada. O cloreto está muito sólido pelo contrato que teve da China. E qual que é o problema esse ano? Que o cloreto está 80 dólares acima do ano passado. E o cloreto não está subsidiando o fósforo. Aí que é o pepino. Malucos, ponto importante. Agora, vamos esquecer um pouquinho o Brasil, vamos pensar Estados Unidos, Bolsa de Chicago. Ainda estamos um pouco distante aí do fevereiro, quando o produtor americano vai decidir o que ele vai plantar, tá bom? Enfim, hoje a relação soja-milho, um mês atrás, estava mais favorável à soja, estava 2,43. Quer dizer, um bushel de soja comprava 2,4 bushels de milho. Acima de 2,4, geralmente, tá bom? Tem que levar em consideração outras coisas, janela de plantio,
custo de produção, tudo mais. Mas olhando para a Bolsa de Chicago, pá, acima de 2,4 favorece a soja. Abaixo de 2,2 o milho. E hoje a relação soja-milho, soja só caiu, milho manteve, relação 2,3. Aí, quer dizer, está no meio do caminho, tá bom? Enfim, tem que olhar daqui para frente esses custos de produção nitrogenados para o produtor americano, parte deles já compraram ali em novembro, e o KCL, importante para o produtor americano, especialmente para a soja. Lembrando que ele reduziu nessa temporada, tá bom? Algumas regiões. Provavelmente ele tem que voltar agora com aumentar ou jogar no solo que ele normalmente já faz. Quer dizer, custo de produção para o produtor americano e relação de troca na Bolsa de Chicago, a partir aí de fevereiro, vai começar a esquentar o pagodinho. Imagina só, malucos, se a gente tem mais uma redução na área de soja nos Estados Unidos, em um ano que o esmagamento vai crescer de novo, temporada 26, 27, e China, com essas compras políticas, está aí já a 75% do programa de 12 milhões, e, enfim, ninguém pode dizer que não, nem que sim, mas aí nós vamos para o programa de 25 milhões para o ano de 26. Enfim, pode... Bolsa de Chicago, na minha opinião, encontramos um suportinho aí nesses 10,50, 10,60. Ô, Vaninha, aproveitar te perguntar, então, em relação a isso. Vamos usar um exemplo aqui que eu pensei. Vamos dizer que o produtor ele vendeu 30%. Ele fez 30% das vendas futuras dele, mas o custo dele ele Produtor já sabe aqui no Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, vamos colocar. Ele vendeu só 30%. Você acha que ele tem hoje mais oportunidade de participar num derivativo numa queda ou numa alta? Ou seja, participar em cima desses 30 numa call ou participar nos 70 numa put? Bom, se a gente for no preto no branco, escolinha, tá bom? Você entrou lá no nosso MBA, o que você tem que fazer? Proteger o saldo maior, que é o 70, tá bom? Só que esse 70 eu não protegeria com put, não. Eu venderia o físico, coisa que ele já deveria ter feito. Vamos lembrar do nosso primeiro bate-papo, no nosso primeiro PD, que é o seguinte, falamos aí, ó, pomba, excelente oportunidade de venda. Mato Grosso aí estava perto de 112, 113, hoje já 108. Enfim, porque eu não acho um bom negócio nesse ano de 26, soja política, o carregar soja. Carregar soja, você está carregando Chicago, câmbio, e está carregando o risco do nosso prêmio ou bases no interior. Na minha opinião, não é um bom negócio. Então, eu iria avançando na comercialização, esse 30 para mim está muito pequeno, e iria cobrindo, aí sim, com calls, seguro de alta, na Bolsa de Chicago, pensando nessa soja política e potencial de alta em Chicago ao longo do ano de 26. Perfeito. Bom, vamos para o nosso VaptVupt. Vamos lá? Vamos embora. Então, é o seguinte, pergunta para o Rafael primeiro, onde que está Pitel, em termos de safra, e onde ainda está Pereba? Se é que tem algum lugar Pereba ainda. Bom, Vaninha, a gente já está no quarto episódio aí, no quinto episódio. A gente já está no quinto episódio. E a gente vem falando dessas mudanças climáticas. Então, a gente está 5 semanas, né, conversando toda semana. E graças a Deus, aqui para a região central, eu falo mais assim, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins. As chuvas vieram. Elas não, igual eu falei mais cedo, elas não têm o volume de outrora, mas elas vieram, elas estão recorrentes, elas estão ajudando a gente a conseguir almejar os parâmetros que a gente queria no início da safra. Então, assim, dizer uma região Pereba hoje, juro, eu não consigo dizer, não sei de nenhuma que está sofrendo com falta de chuva ou calor excessivo, mas agora, região boa, eu tenho muito orgulho. Aqui em Confresa está muito bom, cara, assim, onde a gente roda. Eu falo porque o Vale do Araguaia é muito grande e tem regiões que infelizmente estão sofrendo ainda, mas acho que a chuva estabilizou, eu passei lá tem muito tempo. Mas aqui na nossa região, graças a Deus, tem sido muito bom essa safra. O Rio Grande do Sul, que estava ruim, tivemos um período aí de 15 dias sem chuva. Alguns negócios que nós fizemos como corretora na Agriinvest, dificuldade para tirar o milho, tá bom? Por excesso de chuva em alguns locais durante essa semana. Quer dizer, voltou a chover lá também. Próximos 15 dias é de boa chuva geral da Argentina até lá para Riba. Bolívia, Paraguai, pá. Realmente
O risco que tem é de um janeiro muito chuvoso e atrasar a coisa toda. Agora, falando de situação no geral, muito boa. Tradings, estimativa de dezembro média ficou em 177 milhões de toneladas, produção, Brasil. E eu diria que para janeiro, a estimativa deles vai para mais perto de 180 milhões. Tá bom? Então, beleza, Pitel e Pereba, vamos ao Jefferson. Atenção a quem não comprou ainda para o Safrinha. Agora deu uma freada boa nessa queda da ureia. Eu acho que é o momento. E outra coisa, tem câmbio também, né? Esse mercado que está aberto de São Paulo e Minas é um mercado que compra em reais. Ou seja, está pegando o câmbio acima de 5,50 no final do ano também. Então acaba não ajudando. Tem uma coisa, Eduardo, você falou da soja em reais agora, quando você falou 108 no Mato Grosso, por aí. Em dólares, está falando de uma soja de 19 dólares. Por aí. Caiu, Chicago caiu, prêmio não compensou. Exato. Quando você olha a minha relação de troca do potássio, que já era uma relação ruim perante uma média e péssima perante o ano passado, fica pior ainda. Porque a minha conta estava fazendo soja com tá fazendo relação com soja de 20 dólares. Agora eu estou fazendo uma relação com soja de 19 dólares. É $1 a menos por saca com um cloreto de potássio que não mudou. A relação piora. É fato. Porque o peso da soja na relação de troca é muito maior. $1 pesa muito na relação. Uma queda ou uma alta de $1 na troca, ela acaba pesando muito. Então, atenção a isso. E falando em custo total para 26, 27, Rafa, nessa semana eu conversei com um colega, ele comprou a semente, pagou o mesmo preço do ano passado por hectare, tá? Em reais. Então, ele tomou a posição de soja, tomou a metade do milho do ano de 27. Defensivo fechou a metade, praticamente com o mesmo preço também do ano passado. A única coisa para ele que subiu até agora é o fertilizante. E é o terceiro ano seguido de aumento. Ano passado subiu um pouco por causa do fosfatado e esse ano está subindo de volta agora pelo cloreto. Ele está gastando 14 sacas por hectare no fertilizante. Está fazendo com 4,5 semente, 14 no fertilizante com micro e o primeiro orçamento dele 9,5 com o defensivo. Se você somar tudo isso aí, vai para é 30. quase 30 sacas só para você arrancar, como diz o outro. Só para Eu digo excelente que ele ainda conseguiu manter, né, Jefferson, alguns desses pontos aí, mas realmente defensivo e semente. O fertilizante esse ano, Jefferson, eu falo porque já conversei com outros produtores aqui da região, de Mineiros, eu acho que o produtor vai colocar um pouquinho menos de boia para o próximo ano. De verdade, porque não faz sentido você trabalhar com uma mesma pontuação, dois sacos e meio acima. Eu acho que o produtor tem feito um bom trabalho de corrigir o perfil dele, melhorar os pontos que ele precisava melhorar. A maioria dos produtores que eu converso estão cientes do potencial que a nossa terra e a nossa soja tem. Então, eles já têm colocado bastante comida. Então, acho que principalmente esse próximo ano, por conta dessa relação de troca, a gente já viu um MAP de 7, 8 mil reais e o produtor muitas vezes não tirou o pé porque a soja também estava num patamar histórico, ele almejava produzir bastante para ter uma rentabilidade alta. Hoje o cenário é diferente, ele tem um crédito dificultado, ele tem um dinheiro caro rodando na mão dele, então assim, é complicado para ele tomar uma posição como essa 14, 15, a gente esperando talvez um El Niño para o próximo ano. Eu acho que o produtor está um pouco mais reticente nessa questão. Ele vai querer manter ou reduzir um pouquinho os custos. Rafa, última pergunta rapidinho. Você acha que com essas produtividades que estão tendo, soja, milho, o produtor reduzindo, ele tem risco em no ano que vem sofrer um pouco, se ele reduzir? Olha, Jeff, vou te falar da nossa realidade aqui. A gente tem tentado, há 5 anos a gente está aqui na região, a gente tem tentado construir um perfil de solo que nos possibilite almejar ótimas produtividades. No ano de 23, 24, a gente teve um El Niño, que foi o único que eu passei aqui na região, e foi, assim, terrível. Muita falta de chuva, temperaturas muito altas, pressão de praga, pressão de doença não, porque a questão do molhamento foliar não existia, mas muita dificuldade mesmo para se produzir. Um trabalho muito parecido do que a gente fez em todos os outros anos e um resultado bem pior. E nesse próximo ano, o que está se dizendo, se especulando, é que haja de novo um El Niño. E aí o produtor que vai tomar posição agora, ele olha e fala assim, putz, eu vou colocar 120, 130 pontos de fósforo numa área que eu ainda estou corrigindo, ou mesmo 120, 130 pontos de potássio, porque eu quero ter um enchimento de grão absurdo e tal. Se faltar água
nessa época, não tem enchimento de grão. Infelizmente, eu falo porque a gente viveu isso em janeiro de 24, não choveu aqui na nossa região. Choveu muito pouco. Então, eu acho que para o produtor tomar uma posição tão adiantada, eu acho que ele vai fazer assim: poxa, minha área tem 2.000 hectares, eu vou fazer a compra de 80, 90 pontos. Se lá na frente eu ver que não, sumiu a ameaça do El Ninho e nós vamos ter de novo um ano chuvoso pela frente, poxa, aí eu compro de novo, eu mitigo esse risco. Mas eu não acho que hoje, com os custos que estão, ele vai tomar uma posição de adubação acima do que ele fez provavelmente esse ano, entendeu? Excelente. Show de bola. Já falamos muito, hein, Eduardo? O Eduardo já estava. Tá louco, tá louco. Ó, só para encerrar. Ô, vira a boca para lá, é o ninho. Jesus Cristo, foi uma Deus me, desgraceira total. Ó, Deus me livre. nhaca à frente, tá bom, amigos? O macro tá ajudando muito, risco de inflação, tudo mais. É uma nhaca quando a gente pensa em inflação, só que se emplacar um sentimento de inflação para 26, tá bom? É positivo para as commodities de forma geral. Algumas já estão, tá louco. Metais preciosos cada vez mais preciosos. A prata não para de subir. O ouro nem se fala, novo recorde histórico essa semana. E pau. Agora, o que está ficando para trás? Economia real, que é o petróleo, energia, grãos, e aí ficamos para trás. Tem que ter inflação mesmo. Temos ingredientes? Temos sim. Estados Unidos, a depender do Trump, se as coisas forem aprovadas, teremos duas coisas: novos estímulos monetários, tá bom? Corte de juros junto com reversão da redução do balanço dos Estados Unidos, do Fed, e somado a novos estímulos fiscais. Pau, aí o bicho pega, malucos. Então, atenção, isso é baixista para o dólar, tá? Atenção aí, ó, só para encerrar aqui o pagodinho, nessa semana, nós tivemos no spot o dólar a 5,60, para 1º de abril, 5,75, para 1º de setembro, daí o milho safrinha, 5,90, e para soja 27, 1º de abril de 27, 6,20, tá bom? Quando a gente olha somente o câmbio, foram excelentes momentos de pregar bala e fazer NDF e tudo mais. O Jefferson comentou semana passada, componentes, é isso aí, amigos. Se você só esperar um flat price, quer dizer, em reais por saca, bom, você vai ficar esperando um tempão, tá bom? Agora, Chicago deu chance, câmbio tá dando chance, especialmente lá para frente, e assim vai. Prêmio Então, ainda tem chance também, né, Vaninho? Prêmio ainda tem chance, ele não tá pressionado assim. O produtor vai ver essa pressão. Olha ontem, sinal amarelo. Chicago caiu, o câmbio caiu, o prêmio caiu. Temos uma China capenga, a soja política não é bom para o nosso prêmio. Pode cair bem mais. Sim. Então é isso, meus Fechamos? amigos. Fechamos. Feliz Então tá bom. Natal. Feliz Deus Natal a abençoe a todos. família de vocês. Amém. Obrigado aí. Amém. Seguimos juntos Boas aí para festas. mais um ano. Boas Ô, festas. Jefferson, acho que você tá viajando, traz presentinho para nós, tá bom, maluco? Pode deixar. Se eu demorasse um pouco, eu perdi a sede Natal aqui, ó. Eu tô a 10 horas, 10h40 da noite, cara. Não precisa trazer panetone, nós estamos enjoados aqui. Traz coisa diferente. Fechado. Meus amigos, um abraço. Obrigado pelo ano e ano que vem, se Deus quiser, estamos juntos. Amém, amém. Tchau, Seguimos tchau. juntos. Abraço. Um abraço, aproveitem. Tchau, tchau.